Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Vamos para essa parte que fala sobre falsas explicações dos fenômenos. Tem aí alguns subtítulos, né? Alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médiuns. Bom, vamos começar. Eu vou lendo e comentando aquilo que eu compreendo. Qualquer dúvida, se vocês quiserem somar, acrescente aí nos comentários a compreensão de vocês. Bora lá. A pessoa que interpela ali o Allan Kardec diz: é contra os fenômenos provocados que principalmente a crítica se levanta. Ponhamos de lado toda suposição de charlatanismo e admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que os médios sejam vítimas de uma alucinação? Então aqui a pessoa pergunta se os médios não estão alucinados. Eu, por exemplo, já passei várias vezes por isso, da pessoa dizer que eu, enquanto médium, tenho um problema psiquiátrico. Tem algum problema que eu preciso tratar com um psicólogo. Então, essas coisas são realmente muito comuns. E aí vamos ver agora a resposta de Allan Kardec. Ignoro que já se tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. Da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito singularíssimo e digno de estudo. É pena, porém, que aqueles que por meio dela pretendem dar conta dos fenômenos espíritas não possam antes apresentar a explicação deles. Há, além disso, fatos que escapam a essa hipótese, quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate, quando a dita mesa à vontade passeia por uma câmara, sem que pessoa alguma lhe toque. Quando ela se destaca do solo e se suspende no espaço, sem ponto de apoio. Enfim, quando ao cair se despedaça, tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação. Suponho que um médium, por um produto da sua imaginação, creia ver o que não existe. Será admissível que todos os presentes sejam, ao mesmo tempo, vítimas da mesma vertigem? E quando o mesmo fato se reproduz por toda a parte, em todos os países? A ser assim, essa alucinação seria prodígio maior que o próprio fato. Pois é, quando a gente analisa as colocações de Kardec sobre se os médiuns não são pessoas com algum tipo de problema psicológico, psiquiátrico, uma alucinação, como é colocado aqui pelo cético, e esse tipo de crítica eu já lhe disse que recebi muito ao longo da minha vida, tanto nas redes sociais quanto presencialmente. Só que justificar os médiums enquanto alucinados realmente não justifica o fenômeno mediúnico. Porque dependendo do tipo da mediunidade, por si só ela já prova que aquilo é verdadeiro e não uma alucinação. E aí, no caso, Allan Kardec dá o exemplo da mesa que vaga pelo ar sem ter nenhum apoio, ninguém tocando nela. A mesa cai no chão e se despedaça. Então, esse tipo de situação não pode ser explicado por alucinação, porque tanto o médium quanto a pessoa que esteja ali sendo crítica, cética, não acreditando, está vendo o fenômeno acontecendo. Já por diversas vezes aconteceu em diálogos enquanto eu atendia alguém da espiritualidade me falar algo da vida da pessoa que não tinha como eu saber. Aí muitos céticos dizem assim: ah, você fez uma pesquisa na internet da vida da pessoa. Isso é algo que poderia ser uma possibilidade se os fatos que são revelados pelos espíritos às vezes não fossem particulares. Não estão em lugar nenhum da internet. Não pode ser consultado com nenhum parente ou amigo próximo. Então,
é interessante a gente analisar o fenômeno mediúnico sob diversos aspectos. Se você não acredita, o que te faria acreditar? Que prova, que tipo de prova te faria acreditar? Será que o fato de um espírito comentar com o médium algo que só você sabe não seria fato suficiente? Vamos continuar o diálogo. Aí, o crítico diz: admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do magnético, por exemplo? E aí Allan Kardec responde: tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderiam ser explicados. Porém, quando esses movimentos e golpes nos deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levando a tirar a seguinte conclusão: se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Quando vedes os aparelhos do telégrafo fazerem sinais transmitindo o pensamento, bem compreendeis que esses aparelhos de ferro ou de madeira não são inteligentes, mas que é uma inteligência quem os faz mover. Dá-se o mesmo com as mesas a que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Esta é a questão. Os que contestam são pessoas que nada viram ainda e se apressam a concluir, segundo suas ideias particulares e baseadas, quando muito em observação superficial. Então vamos analisar aí. A pergunta é se não foi uma espécie de fluido, né? Por exemplo, a gente vê uma mangueira de jardim se movimentar no chão. Significa dizer que foi um espírito movimentando, ou de repente o fluido da água passando pela mangueira não fez a mangueira se movimentar. Compreende o exemplo que eu dei? Pois é nesse tipo de pensamento que o cético formulou a pergunta, né? Se não era um fluido, nesse caso do exemplo que eu dei, a água, mas poderia ser um outro tipo de fluido a movimentar a mesa. E aí Allan Kardec responde com uma abordagem diferente, dizendo: olha, se a mesa está dando respostas às perguntas das pessoas, seria possível um fluido responder perguntas? Um fluido tem inteligência? Por exemplo, se a mangueira de jardim movimentasse para a esquerda para responder como sim e para a direita para responder como não, a água teria algum tipo de inteligência para inclinar a mangueira para a esquerda ou para a direita, passando por entre a mangueira? Então, nesse exemplo que dou, imaginem uma mesa que se move pelo ar e a cada pergunta que é feita, a mesa move para um lado específico, respondendo como sim ou não a tais perguntas. Isso demonstra inteligência. Então, o fluido não poderia ser inteligente, óbvio. Tem algo por trás desse fluido que é inteligente, uma causa inteligente para promover um efeito inteligente. Bom, você gostou desse vídeo? Clique em gostei, compartilha com seus amigos que também gostariam de estudar conosco e mais uma vez eu peço, se inscreva no canal para continuar estudando conosco se você ainda não é inscrito e não deixe de comentar quais são suas dúvidas, o que você já presenciou no seu dia a dia que corrobora com o nosso estudo. Um grande abraço, fique em paz.